E aí galera, aqui hoje o canal História Fácil, véspera de carnaval, segundo de carnaval, eu, professor Fernando, aqui no canal História Fácil, vamos falar um pouquinho sobre a origem do carnaval, logo depois da nossa vinheta. Carnaval, meu! Quando falamos de carnaval, galera, temos que perceber que existe uma história por trás. Então, quando falamos de carnaval, temos que perceber, professor, mas hoje todo mundo pula, fala de carnaval, mas não entende o que é esse carnaval. Então, vamos entender um pouquinho de onde veio. Existem várias teorias sobre a origem do carnaval, entre essas que surgiu em Roma, seria uma terceira teoria, durante a Saturnália, onde membros da nobreza em Roma e os escravos se misturavam nas ruas para comemorações que incluíam muita comida, bebida, música e dança. Essas festas eram protegidas por Baco. Baco, deus da colheita, tá? O deus do vinho, da festividade. Nessas ocasiões também ocorriam os chamados... Não posso falar. Infelizmente, o conteúdo do vídeo não posso falar sobre o que Baco fazia. Você pesquisa o que Baco fazia, porque eu não vou falar, porque isso aí vai dar moral para mim, então não vou falar. Mas Baco, deus do vinho, deus da agricultura, deus da festividade. Nos dias de folia, tudo se invertia. Tanto que o rei da festa, o rei Momo, era nada mais ou menos que o escravo da classe mais baixa de Roma e podia ordenar o que quisesse durante a festividade. As pessoas nesse período representavam papéis. Por isso, com o passar do tempo, veio o costume das máscaras trazidas pelo teatro clássico grego. Depois veremos um pouquinho mais como é que se usa essa máscara. Com o fim do Império Romano e a ascensão do cristianismo na Idade Média, essas festividades concorreram o risco de acabar. Olha, por quê? Se eu estou falando de uma festa profana de um outro Deus e o cristianismo está em ascensão, o cristianismo vai querer acabar com ela. Só que, ao mesmo tempo que tenta acabar com essa festividade, teria correr o risco de perder fiéis. Resultado, o que a igreja define então? Que os 40 dias antes da Páscoa deveriam ser aguardados apenas para orações e jejuns. Intervalos de tempo conhecido como quaresma. E as festividades foram movidas para antes do início desse período e ganharam o nome de Carnivale, que em latim significa a deusa carne, a deusa festa da carne. E aí a quaresma seria um meio em que as pessoas iriam pedir perdão e repensar os seus pecados. Eu falei que essa é uma das teorias do surgimento do carnaval, então eu comecei pela terceira. A terceira teoria foi em Roma, na Saturnália, né? Passavam dias comer, brincar e beber. Só que a primeira teoria que teria surgido aonde? Na Babilônia, tá? De origens babilônicas, onde o carnaval tem origem numa ideia de comemoração das saceias. Nessa festa consistia o prisioneiro que assumia a identidade do rei por alguns dias, sendo morto ao fim da comemoração. Igualmente, na Babilônia havia uma celebração no templo dos deuses Marduk, quando o rei era agredido e humilhado, confirmando a sua inferioridade diante da figura divina. E a segunda é na Grécia Antiga, onde o carnaval teve início em 600 a.C., que era como o princípio da primavera, ou seja, bem ali a festa da colheita. Aí as três teorias, eu comecei de trás para frente, teoria 3 falando em Roma, depois falei da Babilônia e depois da Grécia. A ordem dos fatores não altera o produto, o que interessa é que a história tem que ser fácil. Então eu tenho três teorias da origem do carnaval, na Babilônia, na Grécia e Roma, e vinculada à festa da agricultura, festividades da agricultura. Já em 590 d.C., a igreja reconheceu oficialmente a festa de carnaval, passando a programá-la em seu calendário. O domingo de carnaval caíra sempre no sétimo domingo que antecede ao domingo da Páscoa. A quarta-feira de cinzas dá início à quaresma, um período de reflexão e abdição dos prazeres mundanos. E aí, é claro, né? No carnaval ninguém sabe quem é, porque está mascarado, você não sabe que é uma festa, é uma folia, tá? Desde o início da comemoração, o carnaval, as pessoas podiam esconder ou trocar a identidade, e assim tinha maior liberdade para se divertir. Ao mesmo tempo, podia adquirir características de funções diferentes, que era verdadeiramente. Então, o pobre poderia ser rico, homens podiam ser mulheres, entre outros. Outros, com certeza, esconderiam a sua identidade, não saberia que era. Pô, seu máscara ficou massa, muito massa, minha esposa que me deu.
E aí eu tô usando aqui no vídeo, e agora eu vou terminar o vídeo mascarado. E aí você não sabe que eu sou o professor mascarado, sou o professor Fernando do canal História Fácil. Não esquece de dar o seu like, curtir e se inscrever no canal, beleza? E aí galera, eu tô muito doidão hoje. E aí você observa o que aqui em Veneza, tô chique, tô parecendo veneziano com essa máscara maravilhosa. Os nobres usavam máscara para poder desfrutar da festa junto ao povo e manter sua identidade oculta. Ou seja, eu sou um rico, eu sou um nobre, então eu vou andar no meio do povão de máscara, fantasiado. Aí é a origem da máscara, que é marcante dessa celebração. E aí você tem uma imagem aí do carnaval em Veneza. Eita vida! Carnaval e cultura, no Brasil especialmente, há uma mistura de costumes de outros países dentro da criação nacional, onde nós temos chamado entrudo, que é a chamada guerra de água, onde se jogava água nas pessoas e farinha, né? A inversão, que é uma tradição do carnaval, o homem se vestir com trajes femininos, há registro disso na folia de rua. Aqui no Brasil, algumas cidades, né, alguns estados, têm esse costume dessa troca de papéis, tá? E a fantasia italiana. A fantasia italiana, eu sou apaixonado pela cultura italiana. É belíssima. E aí você observa o que? Os bailes de máscara eram tradicionais em alguns países da Europa, como a Itália. Já no século XIII, no entanto, tais festas eram restritas à nobreza. A partir do século XIX, que máscaras e fantasias começaram a se tornar mais populares. Nessa época, os personagens de maior sucesso eram o Pierrot, o Arlequim e a Colombina, além de trajes de caveiras, burros e diabos. No Brasil, o carnaval surgiu, gente, com o entrudo, como eu já falei, né, que os portugueses faziam, com de brincadeira, quando as pessoas passavam, tiravam água e farinha, ovos, e tinham uma nas outras. Ainda bem que é água, farinha e ovos, né? Existem pessoas não civilizadas aí no carnaval, tá atirando outra coisa. Infelizmente, nós temos relatos aí de pessoas atirando coisas, não podemos falar, mas atirando aquilo que não é cheiroso nas pessoas, né? Não uma brincadeira sadia, mas uma brincadeira maldosa. Mas naquele período, por sua parte, os africanos escravizados naquela época se divertiam nesse dia ao som de batuques e ritmos trazidos da África e que se mesclavam com os gêneros musicais portugueses. Essa mistura de cultura seria a origem da marchinha de carnaval e do samba. Daí eu fiz tudo pra você gostar de mim. Beleza, no começo do século XX, com o objetivo de civilizar a festa, a prática de lançar farinha em água foi proibida. Acabou a graça. Por isso as pessoas começaram a importar dos carnavais de Paris e Nice o costume de jogar confetes, serpentinas e buquê de flores nas pessoas. Caim, vou jogar farinha em você, vou jogar um confete, vou jogar uma serpentina, vou jogar alguma coisinha em você que não se suja. Com a popularização dos automóveis, as famílias mais abastadas do Rio de Janeiro, Salvador e Recife saíam com os carros e jogavam confete e serpentina nos passantes. Massa, né? Essa tradição se manteve até a década de 1930, quando se registrou o fim da fabricação dos automóveis descapotáveis e também pelo barateamento dos veículos que permitiu a classes populares entrar na festa. Com o surgimento do choro e da releitura de ritmos europeus, o carnaval de rua era animado pelas marchinhas. Esse é um gênero musical parecido com as marchas militares, porém mais rápidas, com letras de duplo sentido. Dessa maneira, criticam a sociedade, a classe política e a situação do país de maneira geral. Considera-se que a primeira marchinha de carnaval seja "Oh, abre alas que eu quero passar", escrita em 1899, pela compositora carioca Chiquinha Gonzaga. Surgem os ranchos, as sociedades carnavalescas, os cordões, agrupações de foliões, que saíam pela rua da cidade tocando as marchinhas e faziam todos dançarem. Com a popularização do rádio, as marchinhas caíram do gosto popular e vários cantores registraram essas composições. Mas cabe destacar os nomes de Carmen Miranda, saudosa Carmen Miranda, a gente da história, eu especialmente gosto muito da história de Carmen Miranda, depois eu falarei um pouquinho dela, Francisco Alves como os maiores intérpretes do gênero. Na década de 60, marchinha deu lugar ao samba enredo das escolas de samba. E aí, meus queridos, essa é uma breve história do carnaval, de onde surgiu, como surgiu. Mas lembre-se, respeite o próximo, valorize a festa, conheça um pouquinho o que você está fazendo, para não sair falando besteira. Carnaval é a festa do povo, é a festa do povo brasileiro. Muito mais. Não se esqueça, inscreva-se no canal, dê o seu like. Aqui é o professor Fernando, do canal História Fácil. Foi um prazer estar com você. Um abraço. Até a próxima.
E vamos brilhar, eu quero passar.